E o Corinthians atrasou o pagamento de salários em carteira mais uma vez. Pelo segundo mês consecutivo, o Corinthians não conseguiu cumprir aquilo que estava estabelecido com atletas e membros da comissão técnica. O pagamento costuma ser feito no quinto dia útil do mês, que cairia no último sábado. Os atletas foram avisados de que os pagamentos seriam feitos nesta segunda-feira, o que também não aconteceu. Não há uma nova previsão e é provável que o Corinthians atrase mais alguns dias, tudo por causa de um enorme problema de fluxo de caixa. No mês de maio já haviam sido 5 dias de atraso. De acordo com o presidente Osmar Stabile, essa situação tem a ver com problemas no fluxo de caixa. Corinthians, segundo o presidente, tem precisado resolver uma série de pendências na FIFA. Foram mais de 80 milhões de reais pagos ao Santos Laguna pelo Félix Torres e a um outro ex-jogador que passou pelo Timão. O grande problema vem agora. O Corinthians ainda tem outras várias pendências a serem quitadas. O Timão tem até essa sexta-feira para pagar mais de 40 milhões de reais ao Tadjeres pelo Rodrigo Garro, sob o risco de, se não pagar, ter outro transfer ban e ficar sem acordo com o Tadjeres pelo Garro. São 7 milhões e 400 mil que o Corinthians deve ao Philadelphia Union pelo José Martinez, mais 4 milhões e 300 mil ao New York City pelo Thales Magno e outros 6 milhões de reais ao Midland pela venda, ou melhor, pela contratação do Charles. Todos esses transfer bans já aplicados pela FIFA, o Corinthians só não tem situação mais caótica no que diz respeito a débitos com outros clubes do que o Botafogo, que já tem 6 transfer bans contra si e serão 14 até o próximo mês, de acordo com o ex-presidente do clube, o Carlos Augusto Montenegro. Preciso falar sobre uma proposta de 3 bilhões de reais para a compra da SAF do Corinthians. A SAF é um movimento antigo, criado para tentar fazer com que torcedores do Corinthians assumam o controle do clube, promete captar 3 bilhões de reais. Seria a alternativa mais viável para tirar o Corinthians do enorme caos financeiro. Dívidas na casa dos 2 bilhões e 800 milhões de reais, além de juros que tiram dos cofres alvinegros 1 milhão e 200 mil reais por dia. A proposta apresentada ao presidente Osmar Stabile é detalhada em 10 páginas e aposta na redemocratização das SAFs no futebol brasileiro. O controle não seria entregue a uma pessoa ou a uma entidade, e sim a um grupo de torcedores corintianos. As ações com direito a voto pulverizadas entre sócios do Corinthians e integrantes do fiel torcedor. Esses aportes iniciais partiriam de R$ 250 reais por CPF. Importante contar que, além de sócios e fiéis torcedores, torcedores do Corinthians comuns também poderiam fazer parte desse movimento. Você gosta da ideia? O que pensa dessa história? O que eu posso contar é que tanto o presidente Osmar Stabile quanto demais integrantes do Conselho Deliberativo são radicalmente contrários à ideia e têm procurado, sempre que possível, minimizar os efeitos da Safiel, porque eles sabem que se o Corinthians for, entre aspas, vendido para a Safiel, Stabile e todos os seus diretores e conselheiros perdem autonomia e passam a não ter nenhuma utilidade na vida política alvinegra. Só para completar o noticiário, registrar que o Ministério Público transformou Osmar Stabile em investigado. Tudo por causa da apuração em relação à contratação emergencial de uma empresa de segurança pelo clube. As notícias no Corinthians, várias delas, seguem bastante negativas. Você gosta da ideia da Safiel? Você aportaria seu próprio dinheiro para virar um dos investidores do seu clube? Já use espaço para comentário e opine. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. E Alex Telles está cada dia mais distante do Botafogo. O lateral esquerdo, de 33 anos de idade, um dos melhores do país, tem contrato só até dezembro. E o Botafogo nos últimos dias o procurou para tentar a extensão do vínculo. Mas a oferta feita pelo Fogão foi para que o Alex Telles aceite uma redução do salário. Vale a lembrança de que quando ele vem ao Brasil, ele vem supervalorizado e com vencimentos acima de R$ 1 milhão por mês. Hoje, o Alex Telles é o segundo lateral esquerdo brasileiro mais caro em atividade no país. Somente o Alexandro, jogador da seleção brasileira e do Flamengo, tem vencimentos maiores. Sobre o Alex Telles, o fato de
oferecerem uma redução salarial deve fazer com que o Alex Telles não aceite a prorrogação desse vínculo, ou seja, a partir de 1º de julho ele vai estar apto para assinar um pré-contrato, e são vários os clubes brasileiros interessados, enorme oportunidade de mercado, o Alex Telles tem jogado muita bola. Informação importante, o Corinthians fez oferta oficial para renovação de contrato de Memphis Depay. Quero acrescentar que há otimismo por parte do departamento de futebol em relação à permanência do holandês, que ainda não respondeu a essa oferta. O Timão ofereceu 2 anos de contrato com uma importante redução salarial. Também está na mesa do Memphis Depay a possibilidade de ficar sem pagamento de bônus. Não vai haver mais metas a serem alcançadas como nesse primeiro contrato. Quero contar que o Corinthians não precisa de patrocinadores para fazer valer aquilo que foi oferecido ao Memphis Depay. Ainda que esses patrocínios apareçam, se aparecer tudo fica melhor. Mas se não houver nenhum patrocínio disposto a ajudar com os pagamentos do Memphis, o Timão se dispõe a ser capaz de bancar tudo. Vale a lembrança de que o Memphis custa 6 milhões de reais por mês no contrato que acaba na metade do mês que vem. No novo vínculo, se ele aceitar, as cifras serão em condição bastante diferente. Alvo do Internacional e sondado por clubes do exterior, Guinegão pode deixar o Corinthians? A resposta é sim, mas os dirigentes alvinegros têm afirmado que só topam fazer negócio por ele em definitivo, até porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a avaliação é de que Guinegão, apesar de estar em baixa, ainda pode garantir um bom dinheiro. Centroavante de 19 anos de idade e apenas 1 gol marcado na atual temporada. Ele nem sequer estreou sob o comando do Fernando Diniz. Quando o Diniz se apresenta, o Guinegão se recupera de uma lesão que ele havia sofrido a serviço da seleção brasileira sub-20. São 6 jogos seguidos indo para o banco de reserva sem entrar. A última partida do Guinegão pelo Corinthians em 22 de março. O Internacional sondou com a tentativa de contratá-lo por empréstimo. E diante dessa possibilidade não vai haver acordo. Também falou-se sobre Galatasaray contratando o centroavante. Só para lembrar que no ano passado houve quem dissesse que o Zenit poderia pagar mais de 20 milhões de euros pelo centroavante. O Corinthians assegura que nunca chegou nada parecido, até porque, embora aparentasse ter bastante futuro, o Guinegão ainda não conseguiu vingar com a camisa alvinegra, exceto para aqueles 8 primeiros jogos em que marcou 5 gols em sequência. A temporada de 2026 é bem menos promissora, a ponto de o Corinthians estar em busca de um centroavante. O que você pensa sobre o futuro do Guinegão? Você ainda espera que ele vá dar caldo? Vai virar um bom jogador ou faria negócio? Já usa espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre 2 propostas para o Corinthians, ambas relacionadas a zagueiros. Félix Torres, que custou 41 milhões de reais ao Timão e está emprestado ao Inter, interessa a LDU. O clube equatoriano cogita comprá-lo, e essa é a única possibilidade de ter o Félix Torres nessa temporada, até porque ele já está emprestado ao Inter até o fim do ano. A opção de compra para o Colorado é de 4 milhões de dólares, a gente está falando de algo na casa dos 22 milhões de reais, era basicamente isso que a LDU precisaria gastar para comprar o Félix Torres. Jogador que é da seleção equatoriana e vai muito bem com a camisa do Inter, são 19 jogos e 2 gols marcados desde a transferência pro Beira-Rio, titular absoluto. Já André Ramalho é outro que pode não ficar. E o caso curioso é que o André Ramalho pode ir parar no próprio Internacional. O Inter está preocupado com perda de jogadores e busca pelo menos um defensor. E no Corinthians está André Ramalho, alguém que trabalhou com o Fabinho Soldado nos tempos de Corinthians. O Fabinho é hoje o homem forte do departamento de futebol colorado. André Ramalho, 34 anos de idade, somente uma apresentação nos últimos 8 jogos do Corinthians. Com o Fernando Diniz ele virou reserva absoluto. E o problema é que ele custa caro, salário perto de 1 milhão de reais por mês. Tenho certeza que se o Inter avançar nessa proposta, o Corinthians topa liberar o André Ramalho sem custos, até porque não tem nenhum sentido manter um zagueiro caríssimo que tem jogado cada vez menos. E você, torcedor do Corinthians, o que pensa sobre Félix Torres e também André Ramalho? Algum dos dois faria falta ou você negociaria? Rapidinho, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!